Ok, tem Agora certeza. foi. Tem certeza, sim. Estranho. Como eu parei? Não lembro como eu parei. Ok. E agora o que você vê? Você pode ver a apresentação? Os slides, sim, isso. Ok, perfeito. Então, microscopia. Is paused. Estranho. Your screen sharing is paused. Ok. Comentários estranhos. Então, temos microscópios que se chama Scanning Probe Microscopy. Na verdade, essa ideia que microscopia não é verdadeira microscopia, não é luz que passa para o comprimento de onda, que passa para o nosso objeto para estudar. Ele se chama probe, significa que, na verdade, ele provar a amostra que é um nanotamanho. Isso é a diferença de microscopia que vamos estudar para frente, TEM e SEM, microscopia óptica ou microscopia eletrônica. Isso é microscopia que probe sample interaction, que caracteriza interações entre a amostra e a sonda, o sistema de parte de microscopia. Por isso não é muito comum, mas muito importante, e o que mais interessante, mais sensível do que outro tipo de microscopia. Tem dois tipos geral neste Scanning Probe Microscopy. SPM, Scanning, significa ele passa na superfície de seu objeto, estuda a superfície de objeto, provar este objeto, mas este objeto é muito microscópico, por isso é microscopy. Então, existe a primeira que foi desenvolvido, Scanning Tunneling Microscopy, foi desenvolvido em 1981, microscópio de varredura de tunelamento, e Atomic Force Microscopy, que foi desenvolvido 4 anos depois, baseada nesse sistema de Scanning Tunneling Microscopy. Os dois usam o mesmo princípio. Foi prêmio Nobel, foi recebido depois de 5 anos de microscopia foi desenvolvida, e agora coisa importante, porque essa microscopia é tão importante, talvez mais importante do que microscopia eletrônica. Isso não é eletrônica, olha aqui, não tem nenhum nome de eletrônica. Então, presta atenção agora para tamanho. Tamanho de partículas que ela pode estudar, 0,1 nanômetro de resolução lateral. E 0,01 nanômetro significa 0,1 angstrom de resolução, profundidade. Isso é a maior resolução possível até hoje para estudar objetos conhecidos. Então, agora 0,01 angstrom, e falando sobre nanopartículas com tamanho 100 nanômetros. Professor, licença. Você está passando os slides ou continua na mesma página inicial? Então, exatamente, eu passei, exatamente porque eu estranho. Ele me diz que your screen sharing is paused, mas não sei por que eu pauso. Eu não pauso. Eu vou de novo. Eu não faz este parado. Acho que agora foi. Tá com um risquinho, Agora né? foi, Então, professor. É, isso aí. Ok. Agora está indo. Ok. Então, profundidade 0,01 nanômetro e resolução lateral 0,1 nanômetro. Isso é muito, muito alta, porque lembra, para
nossos nanopartículas com tamanho 100 nanômetros, isso 0,1% de nanopartícula eu posso estudar. É muito, muito sensível. E outra coisa muito importante, aqui segunda, se a microscopia eletrônica pode ser usada só no vácuo muito alto, esse sistema de microscopia, Scanning Tooling Microscopy, STM, pode ser usado no ambiente gasosos. Mais do que isso, no soluções aquosas ou outros líquidos, solventes, e mais do que isso, em temperatura, com temperatura zero absoluto, perto de zero absoluto, até 70 graus Celsius. Então, isso é muito, muito bom para estudar partículas. E no resultado essa tecnologia única que mostra átomos individuais imagens, e mais do que isso, você pode manipular com estes átomos. Vamos ver passo a passo. Então, você pode criar imagem de seus átomos e pode manipular com átomos. Se chama Scanning Tunneling Microscopy, STM. O processo bastante fácil para entender, de novo o vídeo. Ideia é a seguinte, você sabe, se você tem dois fios elétricos e você vai desconectar esses dois fios elétricos, por exemplo, de tomada, você retira seus conectador de tomada, o computador não vai funcionar mais. Porque o gás, ou vácuo, não conduta eletricidade. Isso é verdade até nível certo. Então, se fonte de energia, aqui é fonte de energia, gera uma algumas elétrons, estes elétrons não vai passar de elétrico, o gás para nosso lado, o gás que temos na nossa atmosfera é dielétrico, ele não vai passar este dielétrico e por isso, se eu vou colocar para baixo, aqui atrás, o outro elétron, eu não vou ver que a eletricidade, este elétron vai passar para outro lado de sistema como dielétrico, sistema dielétrica. Então, o que vai acontecer? Não vai passar. Mas eu começo a diminuir tamanho de este dielétrico. E quando temos tamanho menos e menos, tem mais possibilidade para elétron passa este dielétrico. Quando dielétrico muito fino, quase todos os elétrons passam como cátodo para anodo. Isso é ideia de tunneling. Elétron, porque esse corpúsculas, mas ele também é comprimento de onda, também ondas. E se a distância de elétrico, tamanho de elétrico, profundidade de elétrico menos do que comprimento de onda, o elétron vai passar, o fóton vai passar de essa membrana de elétrica, o fóton outra coisa, elétron outra coisa, o elétron vai passar. Então, se você vai anodo aqui, cátodo aqui, você vai ver que a corrente vai passar
de membrana fina. Isso é base de tunneling effect. Ele tem quantum effect, claro que a distância, quando falamos sobre distância, a distância significa que distância no tamanho quantum, nanômetros, picômetros, nanômetros, 1 nanômetro ou menos. E essa ideia de microscopia, se eu tenho fonte de energia, fonte de elétrico, eu coloco essa fonte de elétrico perto da minha superfície, muito perto, o vácuo, ou o gás, o solvente, não é problema. O elétron vai passar de cátodo para anodo se eu coloquei muito perto. Então, se meu objeto, meu nanopartícula, tem condutividade elétrica, por exemplo, o prato, o ouro, a energia, o elétron vai passar de túnel, vai criar o túnel entre os dois, esse meu partícula e fonte de energia. Este túnel é distância entre de meu partículas e fonte de energia. Então, eu não preciso tocar a partícula. Eu preciso aproximar a minha fonte de energia muito perto de nanopartícula, e se esta fonte de energia negativa, a minha superfície positiva, a eletricidade vai passar essa barreira tunneling. E agora vamos aplicar. Temos nosso nanopartículas que conducta eletricidade, corrente, e agora aproximam o cátodo para a superfície, muito perto para a superfície. Entre de cátodo e átomo tem distância, ele não toca átomo, mas se a distância é muito perto, o corrente vai passar entre de nosso sistema de prova de eletrodo para nanopartículas, e se nanopartículas ficam na superfície de que conduz a eletricidade, o corrente vai passar para fora e vamos sentir essa diferença. Vamos ver. Então, agora o corrente passa quando temos essas interações. Agora, de novo, distância pequena entre átomo e nosso zondo, nosso sensor, e o corrente que passa de sensor para átomos começa a passar e podemos determinar essa corrente. Agora não, porque a distância é grande. Agora de novo. Agora de novo. Agora o gráfico. Corrente e movimento de nosso sensor. Corrente passa, eu sei geometria meu sensor, então eu vi que corrente passa este momento, e na verdade tipo de imagem de meu nanopartícula na superfície, porque eu sei geometria de onde é meu sensores toca ou perto de geometria, perto de suporte. Ok. Isso é ideia. E você viu que este equipamento, essa ideia que não usa nenhum óptico, nenhum luz ou a frequência de onda, são mecânica. Os sensores passam perto, estes sensores têm condutividade elétrica, por exemplo, feito de platino,
E quando aproximo perto da superfície, o corrente passa. Se a corrente passa, eu mostro este na tela. E agora, à esquerda, você pode ver que a superfície de ouro, um filme de ouro, que tem átomos de ouro muito bem organizados. E à direita, mais coisa interessante. Essa mesma superfície de ouro, mas na superfície de ouro, no superfície ouro metálico, foi absorvidas um surfactante. Que tipo de surfactante deve ter escrito? Self-assembly submonolar, dodecanotiol. Então, este dodecanotiol tem grupos de chofre. Grupos de chofre reagem com ouro. Então, ouro aqui é coisa cinza. Não é esses batões, é coisa cinza para baixo. E batões, na verdade, é nossos surfactantes. Surfactantes, moléculas orgânicas. E no começo desse surfactante, eu vou marcar aqui. Por exemplo, aqui tem grupos de chofre que reagem com ouro. E essa é a surfactante, nossa molécula de surfactante alcano. E também outra e outra. Então, você pode visualizar moléculas orgânicas, aqui muito longe, absorvidas na superfície de ouro. E por que essa geometria? Por que ele tem essa geometria? Porque o ouro também tem essa geometria. Este ouro que à esquerda você pode ver, separados, átomos separados de ouro, ele se organiza nessas formas de tubos. Então, moléculas também reagem com ouro e depois se organiza na superfície de ouro, reflete geometria de ouro. Então, essa primeira coisa que podemos ver realmente na superfície de nanopartículas, átomos separados, porque essa metodologia é muito sensível, mais sensível do que todos os outros microscopia. Outro exemplo, se você com microscopia, se você vai buscar nanopartículas de carbono com microscopia eletrônica, você vai ver algumas coisas que parece que cabelo. Mas aqui, nesta microscopia, você pode ver átomos individuais de nanotubo de carbono. Este nanotubo de carbono em cima à direita, que você pode verificar cada grupo de carbono organiza no nanotubos de carbono. A esquerda é a forma de grafeno. Você pode dizer, todo mundo fala sobre grafeno, mas agora imagem real de grafeno, qualidade muito alta, onde você pode ver, não é este carbono, este pontos não é carbono, é benzeno. É forma de benzeno, que você, na verdade, o grafeno feito de fragmentos de benzeno, muito bem organizadas, pode ser uma camada, aqui MLG, é monolayer grafeno, dois camadas, bilayer camadas, BLG, e você pode analisar que uma camada e segunda camada tem um pouco diferente geometria uma em cima de outra, para melhor interações. Então, tem prova que temos grafeno com uma camada, tem provas de grafeno feito de compostos aromáticos, tipo benzeno, que podemos ver separados nesta microscopia. E isso é muito legal, porque essa única metodologia de ver objetos tão finos como átomos separados ou fragmentos separados. Como foi feito, de novo, esse procedimento? Procedimento bastante simples. Parece que bastante simples, mas difícil de criar. Primeiro, precisamos este chip que sente, que passa eletricidade. Então, estes sensores
deve conduzir a eletricidade, feito de metálico. Por exemplo, foi feito de tungstênio. O tungstênio se chama cantilever. Este tipo se chama cantilever. Ele, tipo de... Sabe o que é cantilever no inglês? Eu acho que no português é crânio. Que você usa para trazer alguma coisa em cima de aparelho, não sei. Eu acho que crânio, mas vou verificar. Então, vamos falar cantilever. E este tipo foi feito no piezosistema, piezotuba, uma piezotuba em cima, mas piezotuba não conduta eletricidade. Primeira coisa, tem que conduzir eletricidade. Então, na superfície desta piezotuba, ter contatos elétricos, que conectado para este cantilever elétrico que feito de tungstênio. Claro que preparar este tubo fino é muito complicado. Por que precisam piezotuba? Porque como podemos criar os movimentos na superfície? Você lembra como funciona piezocristais? Se eu vai pressar estes cristais, vou aumentar a pressão para cristal, eu vou gerar eletricidade. E contrário, se eu aplico eletricidade para piezocristal, este contato aqui, 1, 2, eu vou mudar a geometria de este tubo de piezocristal. Ele pode aumentar tamanho ou pode mudar a geometria, como eu mostro aqui. Então, eu posso seguir o profilo de meu objeto. Então, o que vai acontecer? De novo, se este tipo, o cantilever, muito fora de superfície, a eletricidade não vai passar. Se ele vai chegar perto da superfície, a eletricidade vai passar, a eletricidade aqui na microscopia, porque temos anodo, que no nosso nanopartículas fica no suporte de anodo, a eletricidade vai passar e eu faz essa registração de eletricidade que passa. Agora eu vou mudar a posição de meu cantilever, vou controlar, mudando, o cantilever vai passar mais perto da superfície, temos maior a eletricidade que passa. Mais fora da superfície, menor a eletricidade que passa. Então, só distância, eu controlo essa distância de piezoeletrodo. Ok? E existe dois tipos, como eu posso fazer esta análise. Eu posso controlar o corrente. Então, por exemplo, começa que há um átomo perto de outra e corrente passa, o corrente elétrico passa, por exemplo, 1 nanoampere. Eu começo, faz o movimento de meu cantilever, meu sensor, à direita. Se mais um átomo para fora, para baixo, aqui, o corrente vai diminuir. Então, eu vou aproximar mais perto para a superfície para não diminuir o corrente que eu vejo, o corrente 1 nanômetro. Se chama Constant Current Mode. Então, a posição de meu sensor muda, geometria de posição muda, e agora eu analiso essa mudança para Z, parâmetro Z, eu vejo essa mudança de meu sensor e eu vou criar imagem de movimento de sensor. Agora eu criar o movimento de sensor. Agora não é meu nanopartículas que eu mostro, esse movimento de meu sensor. E tem outra possibilidade, se chama Constant Height Mode. No height. O que eu faço aqui? Eu fico meu sensor na mesma distância.
Distância não muda. Eu posiciono este sensor para vários átomos. Então, se ele muda à direita, distância aumenta, eletricidade diminui e eu faz medidas dessa distância, eu faz medida de corrência, e esta medida, mudanças dessa medida, eu mostro como gráfico de meu objeto. Então, é a mesma coisa, você pode ver que é a mesma coisa. Eu vou passar na mesma distância ou com a mesma corrente em meus sensores, eu vou receber a mesma geometria, a mesma imagem de meu composto. Ok, isso é a imagem de grafite na atmosfera aberta, que é muito bom. Mas isso é teoria. O que é prática? Na teoria, podemos trabalhar com qualquer objetos ambiental, como temperatura, na forma gasosa ou no líquido. Mas na prática, a maioria de microscopias requer vácuo, ultravácuo. Você não pode trabalhar com equipamento comum na atmosfera. Porque vamos responder depois um pouco. Na teoria, posso trabalhar com qualquer temperatura. Começa com zero, quase zero, até 100 graus de temperatura. Na prática, a maioria de microscopia requer temperatura que perto de 0 Kelvin. Mais do que isso, se você quer estudar nanopartículas, você tem que pensar que você quer estudar nanopartículas, não é coisa que é absorvida na superfície. Por isso, seus nanopartículas devem ser muito limpos, extremely clean, e muito estável. Estes dois requisitos necessários. Você precisa ter este tipo, ou cantilever, muito fino. Contrário, você não vai ver nada. Depois, você tem que isolar de qualquer vibração. Isso é muito interessante também. Talvez você já não ouviu nada sobre isso, mas foi história sobre cold fusion reação. Cold fusion, quando um hidrogênio reage com outro hidrogênio e criar o deutério e hélio, criaram o hélio. E este acontece na temperatura de sol muito alta. Mas algumas pessoas descobrem que o hidrogênio pode reagir com outro hidrogênio sem temperatura, só para pressão muito alta. E essa pesquisa foi feita exatamente com a microscopia tunneling microscopy. E depois foi provada que o problema foi de vibração. O equipamento não foi isolado muito bem de vibração. Outro quarto foi um tramvai ou um ônibus que passam, eles registram esse hélio que na verdade não aconteceu. Então, deve separar de vibração. E também tem que tratar de eletrônica muito boa eletrônica. E na verdade boas microscópios tunneling parece que é microscópio esquerda. Ele precisa um vácuo o equipamento muito sofisticado, é muito caro e por isso algumas laboratórios têm. Mas tem outras pessoas que façam em casa, porque esse limite não é necessário. O que é necessário é isolamento. Aqui você pode ver esse isolamento. Uma camada, outra camada, terceira camada. E tem muitos russos que fazem esse equipamento baratos porque faz em casa esse equipamento isolado de vibração, isolado elétrica, e então equipamento pode ser simples
e pode ser complicado. Claro que empresas querem vender estes equipamentos muito complicados, que é a esquerda, do que a direita. E agora perguntas. Por que podemos usar no gasoso, atmosfera gasosa, no líquido, mas às vezes precisa vácuo? Porque às vezes precisam resolução alta. Vamos ver sobre uma coisa muito simples para entender: temperatura. Por que precisam temperatura baixa? Porque você sabe que tem movimento de átomos. Tem espectroscopia, por exemplo, infravermelha, que usa para verificar que átomos e moléculas e fragmentos têm movimentos valentes e outros tipos de movimentos. E temperatura ajuda estes movimentos. Tem movimentos de nanopartículas na solução. Então, se você quer estudar nanopartículas, você precisa de temperatura baixa. E olha aqui, 5 graus Kelvin, resolução, essa molécula com complexo de zinco com ftalocianino, psi-ftalocianino, essa molécula é ftalocianino, complexo orgânica, e zinco é dentro, aqui, no centro é zinco. Essa molécula, imagem dessa molécula com temperatura 15 Kelvin. E você pode verificar duas partes de moléculas, certo? Sem problemas. Aqui, 1, 2, 3, 4. Resolução menos do que 1 nanômetro. Se temperatura 78 Kelvin, é temperatura nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido já não podemos ver, já vemos alguma coisa estranha. O que é isso? Cadê o quadrado? Porque tem movimento deste quadrado. Tem um ângulo, segundo ângulo, terceiro. A molécula mostra movimento. E por isso não podemos ver essa molécula. Mesma coisa com o complexo de zinco. Também complexo de zinco, movimento. Complexo de ferro, movimento. Então, se você fala sobre resolução alta, você sempre tem que falar sobre temperatura baixa, porque tem movimento. Outra coisa, que molécula eu posso estudar? Você pode ver que todos os estudos devem ser em objetos que condutam eletricidade. Por exemplo, todas essas moléculas imobilizadas na superfície de ouro. E não é qualquer ouro. O ouro que é muito bem caracterizada, que cristalina, com geometria 1, a geometria cristalina de átomos de ouro, ou objeto de ouro, de fino. Então, essa microscopia com resolução alta funciona só para limites específicos que eu mostrei aqui. Só resolução alta você vai receber quando você trabalha no temperatura baixa, perto do zero. Ok, eu entendo, preciso de temperatura baixa. Por que não posso trabalhar no fase gasosa? Porque o que você vai estudar? Você vai estudar moléculas que absorvida na fase sólida, no seu nanopartículas. Você lembra que nanopartículas absorvem alguma coisa. Se você não vai criar o vácuo, você não vai estudar seu objeto, você vai estudar moléculas que absorvida na superfície de seu objeto, nanopartículas. E com certeza no líquido, todos os líquidos absorvidos na superfície. Então você vai estudar não é só o nanomaterial, mas moléculas absorvidas. Por isso você requer esse limite. Por que eu preciso extremely clean state? Mesma coisa, porque se a superfície não é limpa, você vai estudar impureza, não é nanopartículas. E todos estes também. E por que diz que precisa superfície stable superfície? O que significa stable superfície? Vamos ver agora, manipulating com microscopia. Já passou o tempo? Ok.
talvez eu vou mostrar este vídeo e vou parar. Então, nossa microscopia. Aproximam. Sem eletricidade não, nada vai acontecer. Agora vamos passar eletricidade. Se o corrente vai passar, este base é ouro, de novo, ouro, condutivo, eletrocondutivo. Passamos com anodo para catodo. Se o corrente vai passar, vamos ver, criar esta imagem. Ok, certo. Desliga, temos imagem. Mas o que vai acontecer se eu vou aplicar negativo para positivo? Vamos ver o que acontece. Um lado para o outro lado. Vamos esperar, cadê? Ok, o que eu fiz? Eu muda de propriedade de superfície, porque de passo negativo, de corrente negativo, anodo, para positivo. Eu recarregar estas partículas, este átomo de corrente. Então, ligações de átomos muda, porque eu já apliquei o corrente. E agora vou aumentar o corrente. Eu começo de novo. O que vai acontecer? Interações com átomos e com sensores quase iguais. E se eu passo corrente mais forte, eu posso retirar este átomo de superfície. Agora eu desligo a eletricidade, não tem mais interações, eu trouxe estes átomos para outro lugar e criar outra geometria. Se chama manipulating, ok? Isso é ideia de manipulating. Por que eu disse isso? Claro que tem vários tipos de pessoas manipulam, por exemplo, eles criaram essa figura bonita, que o nome de centro no Switzerland, como eles criaram essa frase, abreviações de frase, de nome de centro. Mas, no mesmo tempo, você nunca sabe o que você estuda. Você estuda ou você criar essas moléculas na superfície. Você vai criar esses poros, ou esses poros já existiu até você estuda esses poros. Entendem? Por isso, essa manipulação um pouco limite de propriedade. E pessoas fazem vários tipos de manipulação, criaram vários tipos de objetos bonitos, mas ainda não temos aplicações desses objetos bonitos. E na próxima vamos estudar Atomic Force Microscopy, que foi desenvolvido depois dessa microscopia de tunneling, espectroscopia, que muito fácil, mais fácil do que outros tipos de microscopia e que ajuda muito para estudar nanopartículas. Ok, vou parar agora. Me desculpe para um pouco mais tempo do que necessário, mas eu acho que a microscopia é coisa muito importante. Ok, tem perguntas ou dúvidas? Eu vejo que Rafael caiu,
Mas ok. Então, eu gravei esta aula. Se necessário, pode ouvir. E na semana que vem, de novo, semana que vem, você vai fazer apresentações e depois eu vou continuar com esta aula, ok?